Fala você, meu aluno. Então a gente vai continuar aqui a nossa classificação de matrizes. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 grupos de matrizes que também serão matrizes quadradas, que são essas matrizes ditas triangulares e essas matrizes aqui tanto simétrica quanto antissimétrica, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó, para indicar que é uma matriz quadrada, eu vou desenhar um quadradinho aqui pra gente, ó. Então toda matriz que eu colocar esse quadradinho aqui, a gente vai ter essa ideia de que é uma matriz quadrada, belezinha? Ué, Pedrinho, essa tal de matriz transposta não vai ser quadrada não? Infelizmente não. Beleza? Então sempre que você vê essa notaçãozinha aqui, significa que essa minha matriz ela vai ser o quê? Uma matriz quadrada. Vou até colocar aqui pra gente, ó. Olha aqui a legenda, ó. Então, viu esse quadradinho pintado? Isso aqui representa pra gente matriz quadrada. Pronto, olha que legal, ó. Matriz quadrada. Então, todas as matrizes que possuírem essa legendazinha aqui vai representar para mim uma matriz quadrada. Legal. Massa, mas Pedrinho, o que vai ter de característica interessante nessas matrizes triangulares? Elas não têm a forma de um triângulo. Na verdade, o que vai possuir uma forma de um triângulo aqui são os elementos que estão acima ou abaixo dessa diagonal principal. Então veja que a nossa referência vai ser a tomada dos elementos da diagonal principal. E aqui você vai sempre pensar no contrário. Se ele falar em matriz triangular superior, tudo abaixo da diagonal principal vale 0. Se ele falar em matriz triangular superior, tudo abaixo da diagonal principal vale 0. Ou seja, são todas as matrizes em que os elementos valem 0 abaixo da diagonal principal. Agora vamos tentar obter uma relação entre esses elementos. Vamos lá, que elemento é esse? Linha 2, coluna 1. Que elemento é esse aqui? Linha 3, coluna 1. E que elemento é esse daqui? Linha 3, coluna 2. Perceba que todos esses elementos que eu falei para vocês, você possui sempre a linha maior do que a coluna. Então, sempre que a linha for maior do que a coluna, você está falando de elementos abaixo da diagonal principal. Abaixo da diagonal principal. Tudo bem essa ideia? Linha maior que a coluna está abaixo da diagonal principal. E se falou em matriz triangular superior, todos esses camaradas valem 0. Pedrinho, então se quando a linha é maior que a coluna está abaixo da principal, então para estar acima é o contrário. É a coluna que tem que ser maior. Perfeito, vai lá, acompanha aqui comigo. Que elemento é esse daqui? Linha 1, coluna 2. Olha a coluna sendo maior. Linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4. Todos esses elementos aqui, a coluna é maior. E esse daqui? Esse aqui é o elemento linha 2, coluna 3. Coluna é maior. Linha 2, coluna 4. Linha 3, coluna 3. Todos esses elementos você tem o quê? A coluna maior do que a linha. Mas Pedrinho, e se a gente tiver zeros também abaixo da diagonal principal? Não tem problema algum. A única coisa que eu peço para vocês é que tudo acima ou abaixo tem que ser igual a 0 para ser matriz triangular, tudo bem? Pedrinho, e se tanto acima quanto abaixo for tudo 0? Você vai ter uma matriz que a chamamos de diagonal. Então a matriz diagonal é que todos os elementos abaixo e acima da diagonal principal valem 0. Anotou isso daí? Vai lá. Tudo abaixo e tudo acima valendo 0. Diagonal, matriz, diagonal. Pedrinho, e se tudo valer 0, é possível? Sim, é uma matriz quadrada com todos os elementos nulos. Então ela pode ser tanto matriz quadrada, quanto matriz nula, porque tudo vale 0, quanto matrizes triangulares inferior e superior, porque possui essa definição em que os elementos abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal valem 0, que é o que temos aqui. Veja que quando a coluna é maior que a linha, está acima da diagonal principal. Só destacando aqui. Sonoplastia, né? Aí, fechou. Ó, top da balada.
Beleza? Legal. Agora, o que seria esse camarada que a gente chama de matriz transposta? Matrizes transpostas é onde a gente vai ter o quê? A linha virando coluna. Só isso. É você pegar uma matriz original e fazer todas as linhas virarem colunas. Então aqui, nós não temos a linha 0, 1, ela vai virar a coluna 0, 1. Pronto. 0, 1. Aqui eu não tenho a linha 5, 2, ela vai virar a coluna 5, 2. Aqui eu não tenho a linha 4, 3, ela vai virar a coluna 4, 3. Pronto, é só isso. Então, falou em matriz transposta, você vai ter cada linha dela virando uma coluna. Olha aqui, primeira linha, segunda linha, virando a segunda coluna, terceira linha, virando a terceira coluna. Pronto, olha que beleza. Sempre dessa forma. Então, cada linha vai virar uma coluna. E olha que legal. Veja que você vai trocar a ordem dessa matriz. Então, essa matriz que originalmente era 3 por 2, ela vai trocar essa ordem, virando uma matriz 2 por 3. Tudo bem? E a gente representa a notação de matriz transposta com um Tzinho lá em cima. Agora, que característicos os elementos aqui vão levar? Ué, se a gente está trocando a linha pela coluna, então significa que o meu elemento A e J vai ser igual ao elemento AJI. Ou seja, você vai trocar o valor da linha e da coluna. Aqui não significa que o primeiro elemento vai passar a ser agora coluna e o segundo elemento vai passar a ser agora linha. Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu só estou querendo dizer que você vai trocar o valor da linha pelo valor da coluna. Tudo bem? Por exemplo, se aqui eu tenho o elemento, esse daqui, ó, é o elemento A3, 2, linha 3, coluna 2. Onde o elemento A32 parou? No A23, percebeu? Linha 2, coluna 3. Trocando-se o valor da linha pela coluna. Tudo bem? Então isso aqui, ó, é troca de valor da linha pela coluna. Troca de valor da linha pela coluna. Olha que beleza, ó. Pronto. Tranquilo. Massa. Agora, para finalizar, nós temos o que chamamos de matrizes simétricas. E o que a gente vai ter por definição nessas matrizes simétricas aqui? Vamos lá, primeiro vamos entender a lógica delas. Veja que aqui todas elas são quadradas, tanto a simétrica quanto a antissimétrica. Qual vai ser a nossa referência? Também a diagonal principal. Também a diagonal principal. O que a gente precisa para uma matriz ser simétrica? Perceba que em relação à diagonal principal, a gente vai ter uma simetria, como se fosse um espelho em relação aos elementos abaixo da diagonal principal. Veja que aqui você tem menos 4, 3 e 3, menos 2 e menos 2. Então você vai ter o que? Uma reflexão dos elementos em relação à diagonal principal. Então, sempre que você tiver esse tipo de característica, você vai ter uma matriz que eu chamo de simétrica. Agora, que propriedade matemática ela vai ter? Como é que a gente chega em matrizes simétricas? Bem, assim é uma forma facílima de você montar, mas uma forma mais criteriosa, mais matemática para isso é que o quê? A matriz transposta seja igual à matriz original. Então, sempre que a matriz transposta for igual à matriz original, a gente vai ter o que chamamos de matrizes simétricas. Tudo bem? Diferente agora vai ser a antissimétrica. Perceba que a antissimétrica, além de que você terá uma reflexão em relação à diagonal principal, olha o detalhe, você troca o sinal. Percebeu? Então veja que é isso que teremos na matriz antissimétrica: reflexão e troca de sinal. Além disso, toda a diagonal principal vai valer 0. E que propriedade matemática teremos para ela? Que a matriz transposta vai ser igual a menos a matriz original. Sempre que a matriz transposta
for igual a menos a matriz original, nós teremos uma matriz que chamamos de antissimétrica. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Com isso, fechamos as nossas ideias aqui de classificação de matrizes. Então, nós já vimos aqui as características das matrizes simétricas, matrizes triangulares e matriz transposta. Apesar que mais à frente, a gente vai ver algumas operações matemáticas dentro da matriz transposta. E outro detalhe, tem um outro tipo de matriz que não vimos aqui ainda, uma 11ª matriz, que é a matriz inversa. Porém, isso daí é só cena dos próximos capítulos. Essa daí eu vou ficar devendo para você, que a gente precisa ter mais conhecimentos matemáticos de matriz para poder falar sobre ela. Beleza, amigão? Um forte abraço, até mais e bons estudos para você. Valeu!